Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Giovana Tedeschi, eu sou voluntária aqui na Mocalentária e jornalista. Hoje a gente vai fazer uma live sobre o tema A Importância da Primeira Cirurgia na Endometriose Profunda e a Equipe Multidisciplinar. Se você quiser mandar uma pergunta aí nos comentários, a gente vai lê-las em breve. A gente está aqui com dois convidados hoje, que é o Dr. Francisco Lopes, que é ginecologista. Boa noite, Dr. Francisco. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E a Andressa, que é embaixadora aqui da ONG. Boa noite, Andressa. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Então, eu queria já começar esse assunto falando sobre a cirurgia, né? Então, doutor, em que casos que essa cirurgia é recomendada para endometriose? Uma coisa muito importante que eu acho que todas as pessoas, tanto homem quanto mulher, têm que entender, que a endometriose, ela não necessariamente é cirúrgica para todo mundo, tá? As indicações cirúrgicas para endometriose, ela tem algumas normas a serem seguidas. Por exemplo, paciente com lesões em órgãos nobres. Que são órgãos nobres? Intestino, ovário, apêndice, intestino delgado, o reto, o sigmoide. E é lógico que nós sabemos também que podem existir lesões no diafragma, no pulmão, no coração, no cérebro, no olho, na amígdala, em tudo quanto é lugar. Evidentemente que as lesões em órgãos... Deu uma travada aqui. Não... Vamos guardar um pouquinho. Saiu do ar? Voltou. Agora você voltou. Você tinha caído. Foi eu que caí? Ué. Bom, se cair, você me fala de novo. Uhum. Então, igual eu estava falando para vocês, depende da localização, uma das indicações. Se for em órgãos nobres que podem causar problemas, por exemplo, no intestino delgado, você corre um risco muito grande de ter obstrução intestinal. No apêndice, você corre o risco de ter aquele surto de apendicite de uma hora para outra, que muitas vezes não é apendicite. Tá? Isso eu já vi muitas vezes no pronto-socorro, com solicitações de colegas para que eu avaliasse uma paciente que tinha uma suspeita de apendicite, na realidade não era uma apendicite, era um quadro de endometriose. E as outras lesões nos outros locais que eu comentei, né? No pulmão, a indicação cirúrgica, coração, cérebro, amígdala, olho. Então, isso tudo pode ter. Então, essa é uma das indicações. A outra indicação é aquela paciente que tem um quadro de endometriose, independe do estágio dessa endometriose, se é um estágio 1 ou se é um estágio 4, e que tem muita dor e que não melhora com medicação ou com nenhum outro tipo de tratamento auxiliar. Outra é quando a paciente tem desejo de engravidar, ela não consegue engravidar e não acha um motivo, e ela tem um quadro de endometriose, às vezes até uma endometriose leve, e isso tem uma indicação cirúrgica, sim, se ela não quiser fazer uma fertilização. E aquela paciente que tem desejo de engravidar e tem dor. Então, primordialmente, essas indicações são sempre necessárias à cirurgia. Só que pacientes, por exemplo, que têm lesões endometrióticas em determinada situação, que não é preocupante, a paciente não tem dor, está com medicação e está surtindo efeito, e dependendo da faixa etária da paciente, você não precisa levar ela para cirurgia. Por exemplo, uma paciente com 45, 46, 47, 48 anos, não tem desejo de engravidar, não tem dor, não tem nada, descobriu às vezes por um acaso uma endometriose, não necessariamente, não haveria necessidade de operar. Agora, uma paciente que tenha um quadro de endometriose, às vezes de leve para moderado, com uma faixa etária baixa, entre 20, 18, 20, 21 anos, e tem um desejo eminentemente de engravidar, eu acho que uma cirurgia para ela seria, às vezes, até mais indicado. Por quê? Nós sabemos que quando você interfere ou faz uma cirurgia numa paciente com endometriose, que não tenha, por exemplo, comprometimento de trompas,
Você aumenta em até 60% a chance dessa paciente engravidar da forma natural, sem você fazer fertilização, sem você fazer nada. Então, a endometriose não é que ela impede você de engravidar, ela pode dificultar. Isso pode acontecer. Quando existe, evidentemente, um comprometimento da trompa da paciente, aí é muito difícil que ela engravide. É mais fácil que ela engravide, inclusive, de uma gravidez ectópica. Então, tem que se preocupar com isso também. Então, na realidade, as indicações cirúrgicas são essas. Evidentemente que cada caso é um caso em que você tem que discutir com a paciente o desejo dela, o que ela tem, a queixa que ela está tendo, para você chegar a uma conclusão, qual seria a melhor indicação para ela. Tá? Se uma cirurgia, um tratamento conservador, com medicações, ou o que seria. Então, por isso que não existe receita de bolo. Não se faz tratamento para os pacientes todos iguais. Cada paciente é um organismo diferente em que você tem que ser tratado diferentemente. E aí, André, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, assim, se você já fez cirurgia, como é que foi? Então, eu fiz, né, a cirurgia. Na verdade, assim, ele falou do apêndice, eu acho importantíssimo eu falar isso. Eu passei durante 9 anos tomando anticoncepcional, acompanhando com o meu médico, porque eu já tinha uma filha, não pretendia ter outra, e tranquilo. Quando eu parei o anticoncepcional em janeiro, eu não senti nada. Em março, eu comecei a ter, assim, dores horríveis, muita dor. E fui parar no pronto-socorro. Até então, eu não estava menstruada. Você não falou nada para mim, não, tá? Não, olha a loucura. Eu fiz cirurgia de retirada do apêndice. Aí, eu não sabia. E não era necessário, porque aí o que aconteceu? Quando faz a biópsia do apêndice, saiu que tinha fibrose no apêndice, com uma inflamação baixa. Endometriose. Aí, endometriose. Só que isso foi em 2017. Eu fui descobrir a endometriose, 2016. Eu fui descobrir a endometriose só em 2017. E eu nunca imaginei, porque eu tirei o apêndice, por exemplo, na terça, tive alta no dia seguinte, e eu menstruei no fim de semana. Foi muito próximo. E eu comecei, depois que eu fiz a cirurgia, eu sentia muita dor. Eu falava, gente, mas essa dor tá pior, e eles tiraram meu apêndice e não melhora. E aí começou... O coitado do médico ficou desesperado porque não sabia o que estava acontecendo. Não, ele nem falou nada, falou que era do pós-operatório para eu voltar para casa e que se as dores persistissem, né? Mas aí eu estava tomando remédio para dor por conta da cirurgia. Então, tudo bem, tudo tranquilo. Só que com o passar dos meses, essa dor foi piorando e eu sentia muita dor na hora de evacuar, quando eu ficava menstruada. E começou a sair sangue pelo ânus durante o período menstrual. E uma dor, assim, incapacitante que eu nunca tinha sentido. E comecei toda essa batalha aí, porque é uma batalha, né, quando você passa com os médicos. Eu tinha o mesmo médico, porque o médico que fez o parto da minha filha, então eu confiava e fui fazendo todos os exames com ele, tudo até a gente chegar na endometriose. Aí o que aconteceu? Ele falou para mim que ele não operaria, porque ele não era especialista, mas ele me colocou na menopausa química. Ele me recomendou a Zoladex. Mas aí eu falei, gente, na época eu tava com 35 anos, eu falei, eu vou tomar Zoladex até entrar na menopausa? Como assim? Tipo, vou ficar numa menopausa química durante anos. Passei com um especialista, falou para mim que era cirúrgico, passei com outro também, porque eu tinha lesões de endometriose em vários órgãos. Intestino, ureteres, reto sigmoide, tava bem assim, complicado, assim. Então eu tinha, a indicação realmente era cirúrgica, encontrei uma equipe multidisciplinar e fiz. É por isso que eu falo, você tem que ter calma. Não é o primeiro médico que te fala, que nem o meu médico falou assim, olha, eu até opero, mas a cirurgia vai ser aberta e eu não mexo no intestino. Aí ele falou, a outra alternativa é você ir tomando a Zoladex. Naquele primeiro momento, eu confiava muito no meu médico, passava com ele há mais de 10 anos. Então eu falei, gente, vamos tomar a Zoladex. Mas eu tomei uma dose e neste período eu já comecei a procura por outras opiniões. Tomei 2 doses e assim, não era o que eu queria para mim, porque os efeitos colaterais não são fáceis. São terríveis. São terríveis. E assim, eu era muito nova, com 35 anos. Eu falei, como assim, gente? Vou ficar assim até 50 anos.
E comecei a pesquisar também, né, o que era aquele medicamento que eu estava depositando a cada 3 meses no organismo. Aí, voltando, achei uma equipe multidisciplinar, que eu confiei muito, assim, fiz a cirurgia em dezembro de 2019, e eu tive uma fístula depois de uma semana, né, que eu fiz por Pode videolaparoscopia. acontecer. Pode. Eu fiz a Pode cirurgia por acontecer. videolaparoscopia, foi super tranquila a cirurgia, foi perfeita, assim, a gente comemorou, porque demorou menos do que a gente imaginava. Só que depois de uma semana eu tive a fístula, tinha vazamento de fezes na pelve, foi, assim, uma loucura, foi bem corrido, assim, a equipe, por isso que é muito importante você confiar na sua Equipe equipe, multidisciplinar. ter a equipe multidisciplinar, porque eu tinha, né, o coloproctologista, o ginecologista, tinha mais uma ginecologista também. Eu sei que não é fácil ter acesso à equipe multidisciplinar, mas eu acho que saúde é uma coisa muito séria. Se a gente não tiver a saúde, a gente não tem mais nada. Então, é se preparar, se conscientizar, correr atrás e confiar na sua equipe, porque depois dessa foram 7 cirurgias por conta da minha fístula. Eu tive que pôr ileostomia, aí a temida bolsinha, aí fiz a reversão, porque foi tudo, a gente fez todos os exames, mas a fístula danadinha. Isso é importante você comentar com a paciente antes da cirurgia. Você, olha, Pode isso acontecer. pode acontecer. É raro de acontecer, mas pode, porque se acontecer com você, é 100%. Né? Agora, é muito raro de acontecer. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 3 fístulas, sendo que 2 dessas fístulas nós fizemos tratamento conservador, nós não precisamos reoperar a paciente. Sim. Agora, pode acontecer? Pode acontecer. Uma coisa Não, muito eu importante falo. que o pessoal pergunta, isso é erro médico? Eu escutei Não, muito isso, gente. não é erro médico. Isso é simplesmente uma complicação advinda da sua cirurgia. Por Sim, é o meu quê? organismo. A endometriose é uma doença inflamatória, faz lesões de aderência na região da pelve. E se você faz a cirurgia, você vai desgrudar aquilo que está grudado, você vai utilizar energia para você ter uma cirurgia mais fácil de você realizar, e essa fístula pode ser, e normalmente é uma fístula tardia, não é na hora da cirurgia, isso aparece 3, 4, normalmente 72 horas depois Sim. da sua cirurgia. E isso você vai ver na literatura, é relatado isso. Isso é uma complicação cirúrgica, não é um erro médico. Sim, é muito importante falar isso, porque assim, eu respondia muito a pessoa, você tem que mudar de equipe, não sei o que. Eu falei, gente, não é assim, as pessoas não entendem. E sim, pode acontecer. Hoje em dia eu digo que não é tão raro assim, porque depois que eu fiz, eu conheci várias pessoas que acabaram passando por isso. É difícil e depende de onde está a lesão. Quanto mais Com certeza. baixa, maior o Pior. risco. Exatamente. Porque ali Quanto é uma mais baixo, região pior. de difícil, né, vascularização, enfim, né? É aquela probabilidade que a gente não quer estar, mas eu caí nela. E, infelizmente, a gente até teve que fazer de emergência, depois a gente fez com suplementação, tudo certinho. E felizmente você tinha uma equipe multidisciplinar. Não, eu ia falar que, infelizmente, ela não cicatrizou, e felizmente eu tinha, sim, uma equipe multidisciplinar. Para você ter Com uma certeza. ideia, dia 30 de dezembro de 2019, na madrugada eu estava no pronto-socorro passando mal, fazendo exames, e os meus médicos por telefone me acompanhando. Então, é o que eu falo, não é simplesmente você ir lá e, tudo bem, faz a cirurgia com qualquer pessoa. Não, é você confiar na sua equipe e saber que você vai estar bem assistida, porque isso é fundamental. E uma coisa que muito provavelmente a sua equipe fez, você conheceu todos da sua equipe antes da cirurgia. Sim, Isso é todos os... extremamente importante. A paciente passar com gastro, se precisar da parte da uro, tem que passar com o urologista também, conversar com os médicos, ver os resultados de exames, tirar suas dúvidas, que isso é extremamente importante. Quando a paciente entra dentro do centro cirúrgico, pelo menos com a minha equipe, todos nós conhecemos a paciente e a paciente conhece a todos nós.
e sabemos o que ela tem e o que vai ter que ser feito. Isso é extremamente importante. Sim. Doutor, E a na fala gente. dela, a Andressa citou vários tipos de cirurgia, né? Laparoscopia, a cirurgia aberta, né? Quais são esses tipos? Como eles são indicados? Bom, primeira coisa, cirurgia padrão ouro para endometriose. Não interessa se ela tem lesão intestinal, ou lesão de bexiga, ou lesão de ureter. É laparoscopia. Tá? Ah, mas na cirurgia aberta não é mais fácil? Muito pelo contrário, é muito mais difícil. Porque você não consegue colocar a tua cabeça lá dentro da pelve para ver o que você está mexendo. E normalmente está tudo grudado. Se está tudo grudado, com um monte de aderência, não é muito mais fácil você estar visualizando isso numa televisão, com uma imagem em HD normalmente. Hoje em dia a gente pode fazer isso com um 3D e 4K. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Então, a cirurgia laparoscópica é a mais indicada. Evidentemente que hoje nós temos a técnica da cirurgia robótica, que é um negócio sensacional. Eu sou apaixonado pela cirurgia robótica, tá? Mas a gente não tem robô para tudo quanto é lado. Tá? E o robô, infelizmente, os convênios ainda não cobrem, como até algum tempo atrás não se cobria a laparoscopia, mas nós vamos chegar lá, com certeza. A cirurgia robótica ela tem uma facilidade maior porque ela vem no robô incluído a imagem em Full HD e 3D. Né? Hoje nós temos um robô que já vem com imagem 4K. É como se você estivesse dentro da barriga da paciente. As imagens são magníficas. A técnica da robótica ela é mais precisa, você não tem tremor na sua mão, porque o robô não deixa você tremer. A facilidade de você fazer dissecções mais finas no robô é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a cirurgia laparoscópica não seja boa. Muito pelo contrário, eu aprendi na laparoscópica, opero até hoje. Mas se você for perguntar para mim qual das duas, a robótica é melhor. Não tenha dúvida. Mas tem um custo muito alto a robótica. Porque o robô custa muito caro, a própria cirurgia custa muito caro, porque as pinças que você utiliza são pinças caríssimas que vêm de fora, todas importadas. E o treinamento da equipe também, né? Não só da parte médica, mas da enfermagem e do próprio hospital. Então, tudo isso tem um custo adicional. E que as pessoas que têm condições de terem essa possibilidade, é maravilhoso. Você tinha perguntado mais alguma coisa para mim? Não, era isso. Eu vou aproveitar agora para. Porque eu me empolgo de falar da robótica e mando o braço. Não, mas sem dúvida, para quem tem acesso, ela é melhor, né? Não tem o que falar. Até para o cirurgião em si, né? Porque ele consegue operar sentado, gente, que são horas de cirurgia. Para cirurgia robótica, evidentemente que você vai estar cansado de qualquer forma. Mas ergonomicamente, no robô, você fica sentado num console, como se você estivesse jogando um videogame. Na cirurgia laparoscópica, você fica em pé do lado da paciente, se contorcendo que nem uma lagartixa. Você sai da cirurgia robótica, da cirurgia laparoscópica, parece que teve uma surra. Ah, eu imagino. Eu falei que eu judiei dos meus médicos, porque teve uma que durou quase 14 horas. Nossa. Eu tive uma que durou 11 horas e meia. Eu fiquei uma semana para me recuperar. Não é fácil não, gente. Eu falo que, olha, a gente tem que ser muito grato por vocês estarem aí, porque não é fácil não. Mas é uma coisa apaixonante, viu? Você pode ter certeza. Para quem gosta, para quem é Eu apaixonado imagino. Nossa Senhora. É muito gratificante. Ontem, por exemplo, eu recebi uma paciente, ela veio fazer consulta comigo. Ela chegou assim, doutor, abre esse envelope. Eu falei, nossa senhora, que é isso? O que eu fiz? Ela falou, não, é o meu teste de gravidez positivo. Nossa. Uma paciente de 39 anos, que tinha uma endometriose profunda, não tinha filhos, o desejo dela era uma gravidez.
E eu falei para ela essa questão de, ó, a gente pode tentar uma cirurgia para retirar essas lesões, que vai facilitar depois uma fertilização in vitro futuro, se você for fazer, e aumenta em 60% a chance de você engravidar. Faz 3 meses que eu operei ela. Então, isso não tem preço. Realmente. Aproveitando que a gente estava falando de gravidez, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é da Rafaela. Ela faz 2 perguntas, né? A primeira, ela fala, eu tenho endometriose profunda. Quem tem endometriose, cada vez que a gente menstrua, significa que a menstruação alimenta a endometriose? Na realidade, a gente tem que entender o seguinte. A endometriose, se você for fazer o que é a presença de células semelhantes ao endométrio fora da cavidade uterina. Então, ela fica, por exemplo, na frente, no intestino, no ovário, no apêndice, nas trompas, no diafragma. Então, aonde estiverem essas células, quando você menstrua, essas células também têm um processo, muitas vezes, de sangramento. E isso causa um processo inflamatório na região onde ela está. Então, por isso que uma das coisas principais quando você tem uma suspeita de endometriose, uma confirmação pela endometriose, é você interromper a menstruação. Agora, significa que se você der uma medicação, utilizar alguma coisa, que essa endometriose não vai progredir ou que ela vai regredir? Não. O que acontece é o seguinte, você vai diminuir a incidência ou a progressão dessa doença, porque infelizmente a endometriose ela é progressiva. Quando você utiliza alguma medicação, alguma substância, você consegue praticamente deixar ela parada, mas ela vai sempre estar progredindo. Isso não tem jeito. Então, toda vez que a paciente menstrua, não é que ela alimente a endometriose. A endometriose fica ativa, inflama, o paciente tem dor. Então... E aí, a segunda pergunta dela é, para quem quer engravidar, se é necessário fazer cirurgia, porque ela não tem filhos, ela quer engravidar, ela já tem 32 anos e ela ainda não conseguiu. Olha, Rafaela, acabei de responder para você sobre a cirurgia. Acho que tudo depende, né, doutor? Depende tudo, depende da paciente, depende do que ela tem, aonde está essas lesões, mas que uma das formas de você melhorar a sua chance de engravidar, que é a cirurgia, não tem nem dúvida. Agora, não adianta você também, a paciente ter uma obstrução tubária bilateral por endometriose, você vai operar a paciente, depois, você vai engravidar. Me desculpa, mas não vai. O máximo que você vai conseguir é uma gravidez ectópica. Tá? Então, isso é muito importante, você ser sincero com o paciente. Não adianta botar na cabeça, não, vamos operar que eu vou desentupir essas suas trompas. Eu não prometo. Tá. E aí, mais uma pergunta aqui. O tema dessa live fala da primeira cirurgia. Por que essa primeira cirurgia é tão importante? Extremamente. Primeiro, toda vez que você vai operar uma paciente, e principalmente quando ela não foi operada ainda, você tem que torcer para que essa paciente seja o mais nova possível, para que tenha menor quantidade de lesões. Só que, infelizmente, não é isso que a gente pega normalmente. As pacientes chegam no meu consultório normalmente entre uma faixa etária entre 35 e 40 anos, que já passaram por um período longo de tempo de queixas sem diagnóstico. Né? Então, a gente sabe que no Brasil e no mundo, você demora em média de 8 a 10 anos para você fazer um diagnóstico de endometriose. E um diagnóstico correto de todas as lesões. Não adianta você só falar, não, você tem endometriose. Tá, você tem endometriose aonde? Como que está essa endometriose? Isso é cirúrgico, não é cirúrgico, é medicamentoso, não é medicamentoso, como é que é? Então, isso tudo é importante. Quando você faz o diagnóstico da paciente, você consegue programar aquilo que vai ser feito durante a cirurgia a grande maioria das vezes. Evidentemente que tem cirurgias que você entra e você fica
abismado, porque tem muito mais coisas do que você imaginava e do que os exames imaginavam, os exames mostravam. Quando você faz um diagnóstico da endometriose, primeiramente, só você conversando com o paciente, você já consegue mais ou menos notar que ela tem uma suspeita de endometriose. Então, não é uma coisa assim tão difícil de você fazer. O exame físico é importante? É importante. Tá? O grande problema do exame físico é que, às vezes, a paciente chega com tanta dor e que você vai fazer o exame físico e ela quer bater em você, né? Justo. Evidentemente. Por quê? Porque você vai fazer um toque vaginal nessa paciente e algumas vezes um toque retal. Agora, em alguns casos é extremamente importante e não pode deixar de ser feito. Os exames que fazem diagnóstico. A grande maioria das vezes, pelo menos aqui na minha região, em Londrina, o exame mais detalhado que a gente consegue de endometriose é o ultrassom com preparo intestinal. Nós temos 3 médicos aqui na nossa região, com uma expertise muito grande em fazer ultrassom para mapeamento de endometriose. Principalmente que eu peguei o pé deles pra caramba. Um outro exame muito importante é a ressonância. Também agora nós estamos tendo aqui na nossa região um radiologista que veio com uma especialidade dele de pelve, em que ele consegue hoje fazer um diagnóstico muito preciso, inclusive de comprometimentos de inervação do plexo, muitas vezes hipogástrico, plexo inferior, para que possa mais ou menos imaginar aonde que essa paciente tem essa lesão. Então, isso é extremamente importante. Com esse diagnóstico mais ou menos realizado, você tem daí que conversar com a paciente, explicar para ela primeiro onde que ela tem lesão e o que vai ser feito. Evidentemente que na parte da proctologia e da urologia, se ela tiver alguma coisa, ela vai passar também com o médico, o procto e com o uro. O meu professor, inclusive o meu mentor, que é o Dr. Cláudio Crispi, ele sempre dizia para nós o seguinte, ele sempre diz, né, que ele não é vivo, graças a Deus, que quem conduz essa banda toda é o ginecologista. Então, nós sabemos a conduta que tem que ser feita do proctologista e do urologista também. Então, você vai explicar isso para o paciente e, normalmente, o proctologista e o urologista são médicos que trabalham comigo, por exemplo, que estão afeitos à endometriose, porque é difícil, muitas vezes, você chegar no proctologista, no urologista, que não tem a vivência da endometriose, para eles terem uma conduta uniforme, como a gente tem. Tá? Então, isso também é muito importante, você ter essa conduta uniforme. Com essas alterações daí, você vai conversar com a paciente, expor a ela todo o que ela tem, o que necessariamente precisaria ser feito e o que poderia ocorrer nessa cirurgia. Como, por exemplo, aconteceu com o Grace. Isso aí tem que ser dito sempre, não tem jeito. E outra, nós também, da nossa equipe, nós damos por escrito isso. Nós fazemos o que a gente chama de consentimento informado. Ah, mas você faz isso só para cirurgia complicada? Não, eu faço até para tirada de unhas. Tá? Por quê? Porque você tem que explicar para a paciente, você tem que mostrar para ela, olha, isso aqui, toda cirurgia que você for fazer tem risco. Ah, mas a cirurgia dos furinhos é mais simples, não é mais rápida? Não. A cirurgia não é o furinho que você está fazendo, é o que vai ser mexido lá dentro. Isso é importante. Tá? Então, por favor, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Daí, passando por toda essa fase, a paciente daí tem que nos contar se ela tem desejo de fazer a cirurgia e nós indicaríamos a cirurgia. Essa cirurgia é importante quando você faz a primeira cirurgia, porque, entre aspas, o abdômen dessa paciente ela está sem nenhum tipo de alteração anatômica pós-cirurgia. Não tem aquela fibrose que acontece no pós-cirúrgico. Tá? Entre aspas, uma paciente virgem de abdômen, que é o sonho de todo cirurgião. Viu? Não tem ninguém ter operado a paciente. A melhor coisa que tem.
Só que você tem que entrar e fazer a cirurgia. Né? Precisar ressecar o intestino, tem que ressecar. Se precisar ressecar apêndice, tem que ressecar. Se precisar ressecar o ovário ou parte do ovário, tem que ressecar. Se precisar ressecar ligamento uterosacro, tem que ressecar. Se precisar ressecar o plexo, tem que ser ressecado. Tudo você tem que retirar tudo. Você tem que fazer a cirurgia completa. O que muitas vezes as pacientes perguntam a mim, doutor, o senhor tira ou o senhor queima? Primeiro, queimar não é cirurgia. Não vai resolver nada. Porque lembre-se o seguinte, você tem uma endometriose profunda. A endometriose profunda é caracterizada quando? Quando você tem uma infiltração dessa endometriose acima de 0,5, tá? Centímetros. Então, você tem uma infiltração profunda dessa pelve ou no local onde ela está. Então, não adianta você ir lá e cauterizar. Só nada. Você causa mais problemas ainda, porque você cauterizando, você vai ter uma fibrose naquela região, você pode ter aderências nessas regiões. Então, isso é extremamente importante, tá? A paciente entender. Aí, se por acaso você entra, faz uma cirurgia e só cauteriza ou tira uns pedacinhos, você causa um processo inflamatório muito maior nessa pelve. Quando você vai para uma segunda cirurgia, aquilo ali está tudo grudado, está tudo enroscado. Então, por isso que a primeira cirurgia é extremamente importante e é a melhor opção da paciente de tratamento cirúrgico sempre. Infelizmente, eu já vi pacientes que já fizeram 9 cirurgias. Isso é um negócio de louco. Nossa, é desumano até, né? Eu conheço gente assim. Então, infelizmente, isso acontece? Acontece. Pena que isso acontece. Esperamos que cada vez mais que o tempo passe, isso não aconteça mais. Por isso que você tem que procurar sempre uma equipe multidisciplinar que tenha essa conduta. Tá? Essa conduta não é uma conduta que só algumas pessoas têm. Essa conduta é que todo mundo deveria ter. Tá? Então, por isso, a primeira cirurgia é a mais importante. Tá? Vocês vão perguntar para mim, mas tem paciente que operou 2 meses depois, voltou a endometriose. Não, desculpa, não voltou. A endometriose está lá. Ela não tirou, não foi tirada das lesões. Agora, pode acontecer de você fazer uma cirurgia enorme, retirar um monte de coisa, e depois de alguns anos voltarem as lesões? Pode. Por quê? A endometriose não é a presença de células dentro do abdômen. Você não consegue tirar essas células de dentro do abdômen, todas as células. Se a paciente faz uma cirurgia enorme e depois ela esquece, não trata, não vai atrás, essas lesões vão voltar. Tá? Então, essa história de você falar, eu fiz uma cirurgia maravilhosa, sensacional, você nunca mais vai ter endometriose. Bom, se você operou ela com 45 anos, não vai dar tempo de voltar mesmo, porque ela vai entrar na menopausa. Tá? E uma coisa muito importante que todo mundo pergunta, doutor, quando eu entro na menopausa, a minha endometriose acaba? Não. Por quê? Eu não paro de produzir hormônio? Para de produzir hormônio. Nós temos que lembrar o seguinte, lesões grandes de endometriose, elas permanecem, né, durante a menopausa. E alguns estudos demonstram que existem lesões que podem até produzir hormônios que vai manter essa endometriose ativa. Não tanto quanto uma paciente na menacne, mas ativa. Hoje, eu operei uma paciente de 54 anos. Ela está na menopausa. Ela tinha adenomiose, ela tinha lesões em fundo de saco, tinha lesões de ligamento, uterosacro, ela não conseguia ter relação e ela ainda tinha sangramentos menstruais. Só que o estrogênio dela era baixinho. Por quê? Porque ela tem endometriose, essa porcaria, tá, que causa tudo isso. Tá? Então,
Não fique com essa história, depois que eu entrar na menopausa desaparece. Depende. Torce porque o seu caso ser um caso que desapareça ou você não sinta nada. É igual falar que eu tenho que engravidar porque daí engravidando cura a endometriose. Cura, Andressa? Não, não cura. Eu falo que, olha, eu leio e estudo muito sobre endometriose, principalmente depois do que me aconteceu, né? Então não cura. A mesma coisa, Infelizmente, mulherada, que tirar o útero, doutor, por favor. é outra Tirar o coisa. útero Eu cura a ia endometriose, doutor. até mencionar essa pergunta aqui que foi da Gestiva. Ela perguntou se eu Muito fizer cirurgia de importante. esterectomia A total, melhora a última paciente que endometriose? eu atendi hoje, ela foi no meu consultório porque ela descobriu que ela tem endometriose, ela sentou na minha frente e vim aqui para tirar meu útero. Falei, por quê? Porque eu tenho endometriose. Falei, tá, e quem disse que eu trato assim endometriose retirando o útero? Não, porque eu já fui em 4 médicos indicaram a retirada do meu útero. Eu falei, tá, mas eles indicaram por quê? Não, porque eu tenho endometriose. Eu falei, não, a história está mal contada. Ou eles não sabem o que eles estão falando, ou você não entendeu. Porque a endometriose não é o útero que causa. Aí eu expliquei para a pessoa, se até o homem pode ter endometriose, o homem não tem útero. Então não é a retirada do útero que vai ter a sua cura. A retirada do seu útero, se você tiver adenomiose, vai ter a cura da adenomiose, que é uma endometriose do músculo do útero. Vai melhorar sua cólica, sangramento você não vai ter, porque você não tem útero. Só que a sintomatologia, por exemplo, durante o ciclo ovulatório que você tem, você vai ter tudo. A dor você vai ter. Então, para que tirar o útero? Se tiver indicação, sim. A paciente que eu operei hoje, de manhã, ela tinha indicação. Eu tirei o útero dela. Tirei o útero e tirei as lesões. Mas aí eu não estou tratando a endometriose dela tirando o útero. Eu tratei a adenomiose dela. E mais as outras coisas que eu retirei por causa da endometriose. Então, são coisas muito importantes. Que isso é uma dúvida que todas as pacientes têm. Ah, não, doutor, eu quero tirar o útero. Mas por que você quer tirar o útero? Não, porque eu quero curar endometriose, eu não quero bater filho, não quero mais menstruar. Falei, ótimo, vamos aproveitar e tirar as duas mamas também, você não vai amamentar mais, né? Ué, É raciocínio lógico, né? é lógica isso, é um raciocínio lógico. É igual você falar pro seu marido assim, você vai fazer vasectomia? Ah, vou fazer vasectomia, não quero ter mais filho. Ah, então tira os 2 testículos. Não dá, gente. Gente, não é assim. É muito importante falar sobre isso, porque a maioria e muitos ginecologistas indicam a retirada do útero para tratar endometriose. Por isso, Não de é novo, galera, indicado. a importância da equipe multidisciplinar e procurar especialistas. Eu sei que não é fácil, tem que tentar se programar, continuar na batalha, mas tem que passar com especialista. Gente, isso é muito importante o que a Ana está falando. Porque cuidado com essa história de você fazer cirurgia simplesmente por fazer a cirurgia. É igual, como eu falei no começo da live, não é toda paciente que a gente precisa operar. Porque todo mundo, quando fala, eu tenho endometriose, você vai fazer cirurgia quando? Depende, é aquilo que eu falei, são pacientes com 45 anos. Não tem queixa, não tem nada. Tem endometriose. Você vai operar ela para quê? Para você correr o risco de ter complicações? A Uma cirurgia é Tem. sempre um cirurgia, né? risco, né? É sempre um risco Sim. toda cirurgia. Gente, você fica Qualquer 100% cirurgia tem vulnerável. risco. Sim. Qualquer cirurgia tem risco. Então, É, é muito importante esse conhecimento que as pacientes têm que ter, que você tem que questionar. Você tem que questionar. Eu tenho uma publicação no meu Instagram, inclusive, em que eu coloco lá quais as perguntas que você tem que fazer antes de você fazer para o seu médico, antes de você fazer uma cirurgia de endometriose profunda ou da endometriose. E essas perguntas têm que ser respondidas para você. E você tem que estar contente com a resposta.
Tá? Porque operar é gostoso? Mas adoro. Se eu pudesse, eu ficava operando o dia inteiro. Não queria fazer mais nada. Acontece que no meu primeiro ano de faculdade, eu tive um professor de medicina que ele dava aula para nós de histologia, o Dr. Ayrton Russo, que infelizmente no começo do ano passado faleceu. Ele falava para nós o seguinte, que nós demoramos muitas vezes 3 meses para aprender a técnica de uma cirurgia. Nós demoramos muitas vezes em torno de mais ou menos 1 ano para nós aprendermos a operar. Só que nós demoramos 30 anos para saber quando não operar. Isso é o mais importante. Sim. Tá? Então, pensem sobre isso. Não que eu não goste de operar, não. Muito pelo contrário. Se eu pudesse, como eu falei aqui, eu ficava operando o dia inteiro. Não, mas foi o que você falou, não é todo caso que é cirúrgico e tem muita gente que se beneficia com o estilo de vida, mudanças, né, nos seus hábitos, na sua rotina, que não precisa operar. Você tem que ir na nutricionista, fazer uma avaliação. Muitas vezes você precisa de um exercício físico, uma avaliação psicológica, que é extremamente importante para paciente de endometriose. Tá? O próprio estilo de alimentação sua é extremamente importante, porque normalmente a paciente com endometriose, ela vem associada a problemas de intolerância a glúten, intolerância à lactose, né? Problemas intestinais, como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa. Normalmente são pacientes que têm tendência a ter tiroidite de Hashimoto, a ter lúpus, candidíase de repetição, corrimentos de repetição. Então, ou seja, inflamada. É uma paciente inflamada. Então, e você tem que tratar a paciente como um todo, não só como um útero, por exemplo, adenomiose. Não é assim. Isso é extremamente importante as pacientes entenderem, tá? Que o tratamento é de um todo. Por exemplo, uma coisa que eu pergunto para um monte de paciente e elas nunca tinham se ligado. Quando você acorda cansado? A fadiga, né? Acorda. Por quê? Porque a paciente com endometriose tem uma fadiga crônica. E por que a fadiga crônica? Porque ela está inflamada. O tempo todo. O tempo todo. E por que ela fica irritada? Porque ela está inflamada, gente. Então isso é importante de entender. Eu falo assim por experiência, eu não me alimentava bem, não fazia atividade física, assim, e antes mesmo de operar, eu mudei, 1 ano e meio antes, assim, eu mudei muito, eu mudei o meu estilo de vida mesmo, e assim, nossa, é absurdo como você consegue sentir no dia a dia a diferença. É uma escolha que você tem que fazer, a mas muda muito. mudança da sua alimentação já melhora sensivelmente. E se você associa isso à diminuição do estresse, tomar água, viu, mulherada? Muita água. Porque mulher não toma água, né? A minha mulher não toma água. Agora, se eu oferecer uma caipirinha para ela toma. Garrafinha de água o tempo todo. Tem que tomar água. Então, você melhora o seu organismo, gente. Você tem processo inflamatório. E você tem que tratar não só as lesões de endometriose, você tem que tratar você. Sim. É ser a Isso protagonista realmente da sua história, tomar as rédeas da situação. Não tenha nem dúvida, gente. Então, isso é extremamente importante a paciente entender. Que a endometriose, ela não é uma doença como se fosse uma gripe ou fosse uma pneumonia, que você vai lá, toma um antibiótico e melhora. Não, você vai tratar para a vida inteira. Tem gente que, tem alguns médicos que falam para mim, mas você fala para o paciente que não tem cura? Eu falo. E tem cura? Não tem. Você tem que achar uma alternativa para viver melhor com ela, exatamente. É igual a diabetes. Se você for chegar para um diabético e falar assim, não, eu vou dar um remedinho para você que vai curar. Pô, tô mentindo, não tô? Então, agora, você tem que dar opções ao paciente de tratamento, de acompanhamento, de melhorar a qualidade de vida dela. E isso sim, eu também falo.
E tem que ser falado? Tem que ser falado. Não adianta você querer esconder sobre a doença. Muito pelo contrário. Eu falo bastante coisa sobre a doença. Lá nas publicações que a gente faz, eu coloco um monte de coisa de endometriose e que muita gente não sabia. E não sabe, né? Ainda, infelizmente. Então, tem que se cuidar, gente. Uma outra coisa importante, ninguém perguntou para mim, mas eu vou falar, já que eu falo demais. Mulheres com endometriose. É familiar? Pode ser, né? Tipo, tem uma probabilidade. Tem uma probabilidade. Só que você sabe que a probabilidade da sua filha, da sua irmã É e da sua 7 mãe vezes maior. 7 vezes mais. Doutor, eu ando estudando Gente, bastante sobre isso. é muita coisa. É muita coisa. Essa paciente que eu operei hoje de manhã, eu operei a filha dela o ano passado, com endometriose. Quando eu comentei para ela que eu falei sobre isso, ela falou, mas doutora, minha mãe tem tanta coisa, será que ela tem endometriose? Eu falei, olha, Provável. pede para sua mãe procurar o médico dela, que provavelmente tem. Então, essas coisas são muito importantes, gente, vocês prestarem atenção em relação a isso. Por isso que eu falo que é muito importante tudo isso que está sendo feito, falado, essa informação, porque a gente não tinha tudo isso, né? Então, é essa a nossa maior arma, né? Tinha, né, Andressa? Ai, mas nossa. Você. Mas era pouquíssimas pessoas, a gente não tinha, por exemplo, conteúdos na internet, era pouca coisa mesmo. É de o quê? Uns 2 anos para cá que tá bem mais. Faz tanto tempo que eu faço postagem na internet. Ai, mas não era como é hoje, assim, esse acesso que a gente tem. Se você procurasse lá especialista em endometriose, já é difícil de achar. Hoje não muito, né? Mas era difícil. Primeira coisa, existe um especialista na endometriose? Entendi. Eu estava justamente contando, né, que eu queria saber se o meu médico, quando eu antes de passar, atendia convênio e tudo mais. Até mandei um e-mail falando, poxa, como assim vocês não atendem convênio? E ele me explicou, realmente, não tem como atender convênio. Como que você vai atender uma mulher com endometriose, dar a assistência que ela precisa em 15 minutos? Às vezes 10 minutos. Não Não dá. tem como. Não dá. Eu entendi, no primeiro momento eu fiquei bem brava, assim. Eu falei, gente, que absurdo, como assim? Mas depois eu entendi, sim, é verdade. É muito difícil, porque assim, eu não tinha como pagar a cirurgia naquele momento. Aí eu me preparei, porque é o que eu falei no começo, eu acho que a saúde é uma coisa muito importante e que, olha aí se eu não tivesse com uma equipe multidisciplinar. Pois é. Então, E assim, eu uma sei. coisa importante, Andressa, é que existem convênios que contratam a equipe multidisciplinar. Aqui em Londrina nós temos 3 convênios que contrataram a gente. Um desses convênios, por problemas de dentro do hospital, me descredenciaram. Então eu tenho 2 convênios em que eu atendo. Porque você tem que credenciar a equipe, não é um médico só. Sim, são todos, né? São todos. Tá? Então não adianta. E outra, se você não tem essa equipe, você começa a fazer uma cirurgia que você necessita de uma avaliação, por exemplo, do urologista, porque ela tem uma lesão no ureter. Você acha que você vai achar um urologista assim de uma hora para outra para ele vir te ver a cirurgia? Não vai. E é isso que faz com que você tenha uma cirurgia incompleta. Tá? Porque você entra, a pessoa entra, olha, tem que mexer aqui. E eu não mexo nisso aqui, eu não vou fazer. Sim. Então, isso é extremamente importante. Tá? E uma outra coisa muito importante não é você ter uma equipe também multidisciplinar. É que essa equipe multidisciplinar tenha experiência na cirurgia. Tá? Você não vai entrar para fazer uma cirurgia complexa, como é uma cirurgia de endometriose profunda, com uma pessoa que faz uma cirurgia a cada 3, 4, 5 meses, ou já fez uma Sim. vez há 2 anos atrás. Não.
Você tem que pegar uma equipe que opere toda semana. Eu opero de 3 a 4 pacientes por semana de endometriose profunda. E eu faço a parte de câncer ginecológico também. Então, a parte da pelve, para mim, é o meu céu. Ou se é a diversão, né? Você adora essa parte. É a minha diversão. Sim, Por aí. sim. Uma coisa que perguntam para mim, é mais fácil operar endometriose ou câncer ginecológico? Endometriose, acredito eu. O câncer ginecológico. Olha, o meu médico falando, né? Eu perguntei, né? O coloproctologista, e ele falou que às vezes a cirurgia de endometriose é mais desafiadora do que a de câncer. Então, mas não, estou falando, acabando de falar para você. É mais fácil você operar câncer do que operar Sim, endometriose. então Não eu tenha nem acabei. dúvida. É Olha que muito mais. loucura isso. Não é que seja mais fácil. Você tem mais anatomia para você ver e ter uma base para você operar no câncer ginecológico. Porque se você está operando um câncer ginecológico, esse câncer ginecológico ele não está avançado. Tem que botar isso na cabeça. Porque normalmente está avançado, o tratamento não é cirúrgico. O tratamento é rádio, químio e muitas vezes braquiterapia. Então, quando a gente comenta isso, as pessoas ficam pensando, você está brincando comigo, mas só operar câncer do que endometriose. É mais fácil. Eu tenho essa experiência, porque eu opero câncer ginecológico há 19 anos. Eu posso. Tem Eu acho que propriedade para falar, né, eu doutora? tenho um pouquinho de cadeira para falar sobre isso. E as pessoas duvidam mesmo, não dão a atenção devida à endometriose. Isso é um negócio que é extremamente importante, que as pessoas não dão bola para isso. As pessoas que eu estou dizendo as pessoas que têm condições de mudar essa situação, tá? Porque paciente com endometriose, ela não sai falando, graças a Deus eu estou com endometriose, estou curada. Porque não tem cura. Mas tá uma dor, principalmente na alma, enorme, né? Você pode falar bem, né, Andressa? E eu ainda fiquei com uma colostomia definitiva. Então é o que eu falo, você tem que tratar você no geral, porque você tem que manter sua cabeça muito boa, o seu organismo muito bem, alimentar tudo muito bem, alimentar sua cabeça, Isso aí, prestar atenção com o que você come, com o que você assiste, porque senão isso aí. fica muito Então, difícil. a importância da primeira cirurgia, é isso que eu queria comentar com vocês, ela é muito grande. Para você tentar fazer num tiro só, uma coisa que algumas vezes as pacientes fazem 5, 6, 7, 9 vezes. É muita coisa. Então é muito importante. E outra, a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Então a equipe multidisciplinar, a gente não considera só uma equipe multidisciplinar só de cirurgião, proctologista e urologista. Não. Nós temos também a parte de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, de homeopatia, de acupuntura, de exercício físico. Então, tudo isso é uma equipe que você tem que montar para que você dê uma qualidade de vida e um acompanhamento ideal para essa paciente. Então, não é simplesmente, estou endometriose, toma esse remedinho aqui, uns remédios que foram lançados há pouco tempo atrás, custava caro pra caramba, né? Que fala, não, isso aqui é a cura da endometriose. Gente, não tem cura, pelo amor de Deus. Não fala isso. Se lançarem um remédio para cura, vão ganhar muita grana com isso. Eu vou ficar muito contente, mas não tem ainda. Vou aproveitar agora o finzinho para fazer algumas perguntas aqui, que tem bastante até. A gente estava falando sobre retirada de útero, então tem a Ellen que ela fala assim: eu tirei o útero, as trompas, o ovário, mesmo assim eu tenho sangramento mensal. Por quê? Isso é uma pergunta difícil de você responder sem examinar a paciente, sem pedir exame, né? Uhum. Agora, existe uma chance muito grande dela ter o quê? Endometriose em Endometrioma. úteros.
endometrioma de cúpula vaginal. Ela pode ter endometriose ali e ela ter sangramento mensal. Lembrando que, mesmo que ela tenha tirado os ovários, eu não falei também agora durante essa live que mesmo pacientes na menopausa podem ter focos de endometriose ativos? Podem. Então, isso pode acontecer. Agora, tem que ser visto se é isso mesmo, né? E se for, se ela estiver sentindo dor, incômodo, muito sangramento, tem que ser ressecado. É isso que a gente fala, assim, muitas vezes aqui nas lives a gente recebe perguntas que são muito específicas, que é muito difícil você responder. Por isso que eu falei, é difícil de eu responder especificamente, porque precisa ser examinado, precisa pedir exame. Mas eu já vi pacientes com sangramentos mensais pós-cirurgia, que na verdade o que ela tinha era uma endometriose de cúpula vaginal. E aí, tem uma outra pergunta aqui da G. Silva, ela pergunta se é normal sentir cólica sem estar menstruada. Normal, acho que não é, né? Primeiro, dor. Não é normal, gente, pelo amor de Deus. Igual você você chegava nos médicos antigamente e falava, não, você tá com dor? Não, isso é coisa de mulher. Isso aí é normal. Toma um remedinho aqui, toma um anticoncepcional. Depois que você casar, passa. Depois que você tiver filho, passa. Você vai ver que tudo vai passar. E a mulher está com 90 anos, não passou ainda. Tá? Então, não é normal ter dor sem estar menstruando. Se ela tem dor sem estar menstruando, ela deve ter lesões profundas. E tem que ver aonde estão essas lesões. Então, isso é muito importante. Eu acho muito importante falar assim, eu vejo, meu círculo social não tem muitas mulheres que têm endometriose, mas tem muitas mulheres que relatam assim, não, porque eu tava com muita dor, eu desmaiei, e acha super normal. Gente, não é normal. As pessoas têm que entender isso, eu acho, sabe? Não é normal, não gente. Não é normal. Dor não é normal. Então, uma coisa muito importante. Pode falar, André. É que ela falou, até anticoncepcional, gente, o doutor pode falar, anticoncepcional não trata endometriose. Não trata. Eu falei que não trata endometriose, gente. Não tem jeito. O que o anticoncepcional vai fazer se você estiver tomando continuamente, é não deixar você menstruar. Isso vai melhorar as suas queixas de dor. Agora, mascara os sintomas, né? Mascara os sintomas. Faz igual a Andressa fez. Depois ela parou de tomar um anticoncepcional durante um certo tempo. O que aconteceu com ela? Nossa. Não dá, gente. Ele não trata nada, pelo contrário, ele mascara os seus sintomas e a doença pode. Não é que nem ela não cresça. O pessoal costuma falar que ela estaciona. Não, a endometriose estaciona. Não, é porque você não sente dor, então você acha que ela não está crescendo. Mas ela está lá, continua evoluindo. Ela está progredindo. Sim. Mais lentamente, mas está progredindo. Vou fazer uma última pergunta que chegou agora, que é da Elisete. A endometriose profunda, se não for cuidada, pode virar câncer? A endometriose profunda, necessariamente, não. Mas a endometriose, ela pode ter, em alguns casos, o aparecimento de câncer? Pode. Em onde, normalmente? Ovário e endométrio. Tá? Existe uma pequena porcentagem na literatura de aumento do percentual de cânceres de ovário e cânceres de endométrio quando a paciente tem endometriose. Não necessariamente só endometriose profunda, que tem endometriose. Mas toda paciente tem que ficar preocupada porque pode ter câncer de ovário ou câncer de endométrio no futuro? Não, não é assim. Mas, por exemplo, endométrio, câncer de endométrio, além de ter um pouquinho de aumento na incidência em pacientes com endometriose, o que pode ter um aparecimento maior para câncer de endométrio? Pacientes com obesidade, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes que não fazem exercício físico, paciente estressada. Então, tudo isso vai aumentar a incidência, não necessariamente a endometriose. Tá?
Pacientes, por exemplo, com endometriomas grandes no período de menopausa, você deve intervir. Você deve retirar esse endometrioma. São endometriomas grandes. Por quê? Porque existe uma tendência a terem alterações celulares que podem levar essa paciente a desenvolvimento de câncer de ovário. Tá? Então, não é porque ela tem um cistinho pequeno, simples, no ovário e ela é menopausada que você tem que sair correndo para operar ela. Não, não é isso. Vocês entenderam o que eu falei. Paciente com endometrioma grande, persistente, que não desaparece com o passar do tempo na menopausa, deve ser retirado. Dá tempo de fazer uma pergunta? Claro, pode fazer. Então, essa que falou de endometrioma, eu lembrei. Endometrioma, por exemplo, a mulher é diagnosticada com endometrioma. Normalmente, né, quando ela é mais jovem, os que eles são maiores, né, já é um marcador aí de que pode ter endometriose profunda. Endometriose profunda, né? Com certeza. De 60% então, a 70%. De 60% a 70% dos pacientes com endometrioma, você tem que ir atrás de uma endometriose profunda, principalmente na região da pelve e do reto sigmoide. Eu perguntei porque tem muitas mulheres que têm o diagnóstico de endometrioma e não têm endometriose. Fala, não tem. Eu falei, não, gente, procura um médico, faça um exame, porque provavelmente você tenha endometriose profunda. É um marcador, né? Eu já levei tanta bronca de paciente por causa disso, porque os médicos encaminham para mim com endometrioma e falam, eu vim aqui, o médico mandou para o senhor fazer uma cirurgia em mim, que eu tenho um cisto de ovário de endometrioma. Eu falo, legal. Vamos então pesquisar se você não tem em algum outro lugar? Mas eu já fiz os exames. Eu falei, não, moço, então deixa eu explicar para você. E, infelizmente, a grande maioria das vezes tem em outro lugar. Sim. E normalmente no intestino. Sim, é por isso que eu perguntei, assim, porque eu falo e aí a pessoa fica na dúvida, eu falo, não, gente, olha, procura especialista, porque é um marcador, assim, que provavelmente você tem. É um marcador, é a primeira coisa, é gritante. Você tem endometrioma? É um sinalizador. Você tem que procurar outras coisas. Sim. Tem que procurar sempre. Porque senão você perde a oportunidade de você fazer uma cirurgia única. Né? Aquilo que a gente está falando. Vai continuar com dor, esse endometrioma, você retira ele. E outra coisa, muito importante, só esvaziar o cisto? Não pode só esvaziar. Você tem que retirar a cápsula do endometrioma. Se você não retira a cápsula do endometrioma, em 80% das vezes esse endometrioma volta em pouco tempo. É recidivo. Tá? Tem uma recidiva do endometrioma. Então, sempre você deve retirar a cápsula. Agora, uma coisa importante que você tem que entender, se você tiver endometrioma bilateral, se você é um paciente jovem e quer engravidar, isso é bom? É péssimo. Porque toda vez que você mexe no seu ovário, você diminui a quantidade de óvulos que você tem. Por isso que toda paciente com endometrioma que vai ser submetida a uma cirurgia, nós precisaríamos dosar um hormônio antimileriano para saber qual que é a sua carga ovular. Ou ter uma noção mais ou menos da carga ovular. Porque pode ser que tenha que ser indicado para você uma punção, uma captura de óvulos e uma congelação de óvulos para uma futura gravidez. Então, essas coisas são importantes. E isso é importante que a paciente entenda também e que o seu médico também entenda. Tá ótimo. Bom, acho que agora eu vou encerrar. Infelizmente acabou o nosso tempo, mas foi um papo muito interessante. Queria agradecer tanto a Andressa quanto o Dr. Francisco, quanto a todo mundo que assistiu, acompanhou, fez perguntas. Por isso que a gente está aqui, né? E queria falar para vocês acessarem nosso site, que é o acalentar.org.br. Sempre tem artigos, coisas interessantes sobre endometriose. E também os grupos do Facebook, né? Que é onde você vai conseguir trocar experiências, coisas nesse sentido. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Giovana. Obrigado, Andressa. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.